Olá, meu nome é Alan Leon e hoje nós vamos trabalhar com vocês sobre teoria geral da administração. Nessa aula, nós vamos trabalhar com a introdução, alguns conceitos de administração e quais foram as principais teorias que basearam a formação do conhecimento sobre administração. Ou seja, desde quando a administração começou a ser pensada enquanto a sua aplicação na empresa, quando ela virou ciência e quando a administração ela começou a se parecer com o que a gente entende hoje sobre administração. Então, para começar, vamos para o primeiro conceito. Vamos lá. Administração é um processo distinto, consiste no planejamento, organização, atuação e controle para determinar e alcançar os objetivos da organização pelo uso de pessoas e recursos. Quando a gente trabalha com esse conceito, o importante é a gente sempre ressaltar que a administração ela é um processo que tem sempre como função levar a empresa a algum objetivo. Esse objetivo que pode ser definido pelos seus gerentes, pelos seus administradores, pelos seus diretores. Agora a gente vai usar um conceito um pouco mais moderno de Peter Drucker. Vamos para a lousa. Administração é simplesmente o processo de tomada de decisão e o controle sobre as ações dos indivíduos para o expresso propósito de alcance de metas. Então, a administração nada mais é que uma ciência que serve de apoio à tomada de decisão. Como o administrador ele pode encarar todos os dados que eles têm no mundo interno, no ambiente interno da organização, no mundo externo e fazer com que ele vire um processo de decisão. Agora, quando a gente pensa na empresa, a gente não tem que pensar apenas nela em si. A gente tem que analisar todo um contexto onde ela está inserida e todo um contexto que leva esse apoio de tomada de decisão. Então, vamos para a lousa. A administração ela é a junção dos recursos materiais, dos recursos financeiros, dos recursos humanos, dos recursos sobre as informações, administrado de uma maneira eficiente para que a gente sempre consiga alcançar uma meta da organização. Então, sempre que a gente for pensar em administração, toda vez que cair uma pergunta sobre administração voltado para o enfoque empresarial, você tem que perceber, a administração ela tem que ser para alcançar uma meta e ela é sempre uma caixa de ferramenta que você usa para apoiar você numa tomada de decisão. Esse conceito ele pode parecer um pouco amplo, mas a ciência da administração é ampla e toda a formação do conhecimento e toda a formação do conteúdo sobre administração ele foi baseado nessa amplitude de recursos em pesquisas exaustivas sobre essa administração. Agora, quando a gente pensa como será que a administração ela chegou nesse quadro, como a gente consegue pensar a administração hoje com todas essas ferramentas? Será que anos atrás as empresas se preocupavam na utilização correta e na otimização de todos esses recursos? Será que as empresas elas eram preocupadas na otimização de toda a sua informação, dos seus recursos humanos? Ou como será que esse conhecimento começou? E assim, as empresas elas precisam ter também as suas funções. E a administração ela assume junto com as empresas as funções dessa administração. Então, quais são realmente as funções da administração ou a que cabe, ou qual é o papel que cabe ao administrador exercer? Vamos para o quadro? O primeiro papel dele é o planejamento. A função do administrador é trabalhar com a missão e os objetivos empresariais, o que ela quer da empresa, o que ele pensa da empresa, qual é a visão a longo prazo que ele tem, examinar as alternativas que ele tem diante de um cenário econômico, de um cenário macroeconômico, estudar as necessidades de recursos, quais são os recursos físicos, os recursos financeiros e outras coisas que a empresa pode precisar, e a partir daí criar as suas próprias estratégias para alcançar os objetivos e começar a pensar no que a empresa pode vir a fazer no futuro. O segundo tópico é organização. Uma vez que o planejamento ele foi feito, cabe ao administrador desenhar os cargos
e pensar na tarefa de cada um desses cargos, criar a estrutura organizacional da empresa, ou seja, qual é a departamentalização, como a empresa ela vai ser estruturada fisicamente, quais vão ser os departamentos financeiros, compras, qual é a necessidade de funcionários que essa empresa vai ter, depois coordenar os trabalhos a serem desenvolvidos, estabelecer e desenvolver as políticas que essa empresa, por qual essa empresa vai ser gerida, alocar os recursos, tanto os recursos físicos quanto os recursos pessoais, que ele já levantou antes na etapa de planejamento. Depois, a gente passa para a direção. A função da empresa, a função do administrador dentro da empresa é conduzir e motivar os empregados. Cabe a ele o papel de liderança, cabe a ele o papel de gestão, com base em todas as teorias que a gente ainda vai aprender nessa aula, que vocês vão desenvolver, e saber como se pode motivar o empregado e como o gestor ele pode fazer esse controle. Depois, direcionar as metas da organização, sempre lembrando quais são aquelas metas determinadas no planejamento. Depois, estabelecer a comunicação. Depois, solucionar os conflitos, ou seja, sempre diante de uma mudança, a empresa vai ter novos papéis, novas funções, isso pode gerar conflito. E passa também, por último, a gerenciar as mudanças que estão ocorrendo. Pensar em como vai ser esse processo de mudança e como essa mudança vai ocorrer de uma forma mais tranquila, que não traga prejuízo à administração. Por último, no papel de controle, cabe à empresa medir o desempenho. Então, tudo que pode ser medido dentro de uma empresa, ele pode ser otimizado. Com base nisso, estabelecer comparações. Ou seja, o bom, ele é bom comparado a quê? Quais vão ser os instrumentos de controle de qualidade? Quais vão ser os instrumentos para controlar o alcance de meta que essa empresa pode ter? E, por último, tomar ações para melhorar o desempenho. Ou seja, repensar, quando necessário, todo esse planejamento, analisar todas as etapas que passou e perceber se a empresa precisa ou não reorganizar essa forma e, se necessário, a gente volta e começa de novo o planejamento, começa de novo a organização. Depois, a gente tem que pensar em quais níveis a administração ocorre. Antigamente, pensava que o papel do administrador ele era ocorrido só nos altos níveis de gerência. Agora a gente percebe que não. A administração ela cabe e compete em todos os níveis. Vamos para o quadro novamente. O primeiro papel vem na diretoria. Então, cabe à diretoria o estabelecimento de metas, objetivos e as estratégias organizacionais. A gerência cabe a implementação de tarefas administrativas, a coordenação e a solução de conflitos. A supervisão cabe direção e supervisão do trabalho do pessoal operacional e nos processos produtivos. E por último, no nível operacional, ou no nível conhecido como o chão de fábrica, o uso de habilidades técnicas para a realização de tarefas. Se a gente percebe, aqui o ciclo ele segue esse fluxo. Então, na diretoria nós temos as informações mais complexas e, por último, no operacional, nós temos as decisões mais simples, mas que também envolvem a execução de tarefa. Então, quando a gente pensar, tá aí uma questão no concurso, você sempre pensa. Então, cabe à diretoria decisões complexas e a operacional as decisões mais simples, corriqueiras, do dia a dia, do chão de fábrica. Então, só que todos esses entes dentro da administração, eles têm importância e têm o seu papel. Como evoluiu o pensamento para que a gente chegasse hoje no que a gente entende como ciência da administração. A administração ela começa a ser pensada com Adam Smith. Ele escreve o livro A Riqueza das Nações. Nele, ele começa a pensar a empresa e o contexto da empresa enquanto geradora de lucro. Ainda não tinha o termo administração. A administração ela não era conhecida como era hoje, mas os empresários eles precisavam de ferramentas ou pensar de alguma maneira como otimizar o lucro, maximizando seus recursos e diminuindo
os custos que eles tinham. Então, como fazer uma empresa produzir mais e uma empresa produzir melhor? Ele traz o primeiro princípio, que é o princípio da especialização. Ou seja, ao invés de um funcionário fazer todas as etapas do processo produtivo, ele poderia fazer uma só etapa. É aquele conceito que a gente tem do Charlie Chaplin em tempos modernos. O funcionário que só sabia apertar um tipo de parafuso. Para o outro parafuso era um outro funcionário. E ele traz também o princípio da divisão do trabalho. Ou seja, o funcionário deveria fazer apenas uma função, onde um conglomerado de funcionários fariam as várias etapas de um determinado processo produtivo. E aí, o próximo pensador, a próxima pessoa que contribuiu para o conceito da administração foi James Mill. Ele começa a trazer o estudo de tempos e movimentos. Então, ele cronometrava quanto tempo o funcionário demorava para fazer de uma etapa até a outra, para saber como poderia otimizar, ou seja, qual seria o tempo médio e como a gente poderia estudar. E também como poderia melhorar o movimento desse funcionário, melhorar essa etapa dentro do processo produtivo. Isso fez ele estudar também o incremento da produção nas indústrias. E também ele trouxe o livro Elementos de Economia Política. Nesse livro, ele conseguiu transcender um pouco a economia e entrar em funções que hoje a gente conhece como parte da administração. Outro pensador foi David Ricardo. Ele trouxe o conceito de trabalho, capital como nós conhecemos hoje, sobre renda, produção, preço e mercado. Então ele define tudo isso hoje que a gente conhece como as fontes e as funções do lucro, ele começa a tratar isso dentro de um ambiente empresarial, pensando na gestão da empresa, na gestão do conhecimento, de forma a juntar tudo isso, todos aqueles conceitos que na época eles eram fracionados, dentro de um único conhecimento que pudesse ser aplicado dentro de um contexto empresarial. E ele trouxe o livro Princípios de Economia Política e Tributação. A primeira teoria que a gente vai trabalhar na administração é a teoria clássica da administração. A teoria clássica da administração, conceitualmente, ela é dividida em duas outras teorias. A primeira é a teoria da administração científica. Essa teoria ela é da escola americana e ela foi desenvolvida por Frederick Taylor. Paralelamente, um pouco depois, segue os trabalhos de Henri Fayol. Ele é da escola francesa, ou alguns chamam de escola europeia. Então, a contribuição desses dois pensadores, eles trouxeram e começaram a pensar na administração enquanto ciência. Até antes deles, a gente tinha a administração como parte da economia, como parte de regras públicas, nunca estudada como uma ciência ou separada dentro de um contexto institucional, de modo que ela pudesse ser analisada individualmente. Vamos agora então estudar administração científica. O principal pensador, a primeira pessoa que começou a pensar a administração enquanto ciência foi Taylor. A característica do seu trabalho foi que ele trouxe esse pensamento da administração partindo do chão de fábrica. Então ele analisava os operários, o trabalho dos operários e se esse trabalho ele poderia ser otimizado. E ele pensa então sempre voltado à tarefa, como a tarefa ela poderia ser executada de uma maneira melhor. E ele escreve o livro Shop Manager. Nesse livro ele pensa como remunerar melhor os trabalhadores, tendo o menor custo unitário de produção. No Taylorismo, ele se preocupa com as técnicas de racionalização do trabalho, retomando aquele conhecimento que a gente tinha de estudos de tempo e movimento. Ou seja, qual que era a função exata entre uma atividade e outra. Ou quanto tempo o funcionário demorava exatamente para apertar um parafuso, até que ele pudesse apertar o outro parafuso dentro do mesmo contexto de produção. E ele parte do princípio que o operário médio ele produzia menos do que ele era potencialmente capaz com aquele
equipamento disponível. E aí ele pensa assim, se um funcionário médio ele produz menos, o outro funcionário, quando ele observa isso, ele passa também a produzir menos. E surge a necessidade de criar condições de pagar mais ao operário que produzia mais. E ele começa a criar esse sistema de remuneração, pagando mais para aquele que produzia mais, menos para aquele que produzia menos. Então, esse sistema de bonificação ele era exclusivamente voltado para a produção individual de um funcionário. O Taylor ele traz 3 tipos de problema. Primeira coisa, ele parte do princípio que o funcionário ele era sistematicamente vadio, ou a vadiagem sistemática por parte do operário. Fazer nada ou fazer o menos possível era uma característica intrínseca do funcionário. Ele sempre gostaria de fazer menos, ganhando o máximo possível. E aí ele parte do segundo princípio, que a gerência ele desconhece as rotinas de trabalho e o tempo necessário para sua realização. Assim, ele não consegue cobrar do funcionário uma atitude melhor, ou seja, ele não consegue cobrar do funcionário como ele pode fazer aquele mesmo trabalho de uma maneira mais rápida ou mais efetiva. E a terceira questão que Taylor levanta é a falta de uniformidade. As técnicas e os métodos de trabalho, eles não eram o mesmo para todos os funcionários. Então, às vezes no processo produtivo, um funcionário fazia de um jeito, o outro funcionário fazia o mesmo serviço do outro jeito, outro funcionário fazia o mesmo serviço do outro jeito, e assim não era possível uniformizar a produção e também não era possível medir como seria realizada essa tarefa ou qual o melhor tempo que os funcionários poderiam levar para desenvolver essa tarefa. E aí, ele cria um conceito que chama organização racional do trabalho. E ele traz 13 princípios, que a gente vai estudar resumidamente no próximo slide. A sua principal característica foi a aplicação científica ou aplicação de métodos científicos para a execução da tarefa. Então ele começa a pensar na linha de produção da mesma forma que um pesquisador pensa num laboratório, de maneira que ele pudesse ter um nível de padronização e que ele pudesse pensar e aplicar isso a todos os funcionários. E aí ele cria um princípio que é a máxima produção com o menor custo possível. Desses princípios, desses 13 princípios que Taylor traz, a gente consegue dividir eles da seguinte forma. O primeiro princípio é o do planejamento, ou seja, substituir o critério individual do operário, a improvisação e o empirismo por métodos que fossem planejados e testados. Assim, o funcionário ele conseguiria, a gestão ou a gerência conseguiria cobrar dos funcionários tendo um conhecimento médio daquilo que o funcionário poderia fazer. Então, ele saberia qual é o funcionário médio, ele saberia qual é o melhor funcionário e ele saberia como fazer que esse funcionário médio chegasse ao nível de produção desse funcionário melhor. O segundo princípio é a preparação dos trabalhadores. O primeiro conceito que Taylor traz, que é muito importante, foi selecionar cientificamente os trabalhadores. Ou seja, criar uma forma com que a empresa pudesse trazer para aquela função o funcionário que desenvolve melhor de acordo com suas aptidões. E quando fosse necessário, prepará-los e treiná-los para produzir mais e melhor. Então, deixa de ser aquele conteúdo ou aquele funcionário que simplesmente chegava na fábrica e conseguia um emprego para o funcionário que tinha a melhor aptidão para o desenvolvimento daquela tarefa. E mais para frente, isso se torna nas modernas técnicas de seleção que a gente tem hoje, com as dinâmicas, etc. e tal. O terceiro princípio é o princípio do controle. É controlar o trabalho para que ele seja executado de acordo com o método estabelecido, segundo o plano de produção. A empresa e o gerente ele tem que ser capaz de, primeiro, pensar o como fazer esse trabalho, e a segunda coisa, controlar o trabalho para que ele seja feito dessa forma e que para o funcionário tenha a desenvoltura de fazer o trabalho
para que alcance o mínimo de produção que a empresa espera. E por último, o princípio da execução, que é distribuir as atribuições e responsabilidades para que a execução do trabalho ela seja disciplinada. Então a gente tira aquilo que antes era atividades desenvolvidas a cada funcionário de acordo com a forma que ele achava melhor fazer, para que o funcionário ele consiga desenvolver o trabalho dentro do plano que foi desenvolvido pelo gestor e conseguir executar esse trabalho e exercer essas responsabilidades na execução do trabalho. Junto com Taylor, surge um outro pensador que também se aproveita e que revoluciona a história da administração. Esse funcionário ele foi Henry Ford. Diferente de Taylor, que ele era um cientista, o Ford ele era um empresário e ele funda a empresa Ford com o objetivo de difundir ou fazer com que toda a população ela tivesse acesso a um carro de preço baixo, acessível, dentro de uns padrões mínimos de qualidade. E ele, primeira coisa, ele funda a Ford Motor Company e ele cria a distribuição de carros através das suas próprias agências. Então, todos os carros da Ford eles só eram vendidos dentro de uma agência Ford. Para quê? Para que ele tivesse controle de todos os pontos de venda e que ele tivesse o controle de todos os canais de distribuição, fazendo com que esses pontos de distribuição chegassem a milhares de cidades, o que antes era restrito só às capitais. E ele idealiza o que é a principal revolução para a administração e para a industrialização até a época. Ele começa a pensar um carro numa linha de montagem com produção em série, padronizada, com custo baixo. Então aquele produto que antigamente ele era montado totalmente por um funcionário, ele passa a ser feito numa linha de montagem com a especialização excessiva da mão de obra. Então a cada funcionário cabia fazer apenas uma etapa e ele só conhecia aquela etapa do processo produtivo. Fazendo com isso, ele aumentava a sua produção. No entanto, ele vai gerar alguns problemas que a gente vai ver mais para frente. Para isso, o Ford ele tem 3 princípios. Primeiro é o princípio da intensificação, diminuir o tempo de produção e a rápida colocação no produto no mercado. Para isso, ele tinha as agências próprias, para garantir que o produto fosse produzido num dia e, se possível, num outro dia, já estivesse à disposição para o consumo. O segundo princípio é a economicidade, reduzir o volume de estoque, tanto do estoque de matéria-prima dentro da fábrica, quanto o estoque de produtos acabados, ou seja, dos carros dentro do pátio da fábrica e também dentro das suas agências nas revendedoras. E o terceiro princípio, o princípio da produtividade. Ele aumenta a capacidade de produção através da especialização da linha. Então, quando um funcionário ele sabe exatamente aquilo que ele tem que fazer, ele se torna excelente dentro daquela atividade. Então, aquela repetição motora faz com que o funcionário ele faça cada vez melhor e ainda acelerado pelo tempo de produção da sua produção em linha que ele desenvolveu. Só que também essa teoria ela tem as suas críticas. A primeira crítica é o mecanicismo. Ou seja, o funcionário ele era visto como uma máquina que fazia só aquela atividade repetida e mecanicamente. E também pela super especialização. Então o funcionário só sabia fazer apenas uma e uma única etapa. Ele não era conhecedor de outras etapas dentro de um processo produtivo. Também esse processo ele foi muito baseado no empirismo. Por quê? Porque antes não havia ciência. Então todos os fatos, os conhecimentos e os seus testes eles foram baseados em conhecimentos empíricos. E ele também trata uma abordagem parcial da administração. Ele trata apenas a administração pensando no chão de fábrica. Ele esquece dos outros níveis de administração, conforme a gente já estudou anteriormente nessa aula. E ele também considera a administração, a empresa, como um sistema fechado. Ou seja, a empresa
como se ela não sofresse interferência de outras organizações, do governo ou pressões por outra parte. Agora temos também a teoria clássica, que é a escola francesa do pensamento. Essa teoria, o principal pensador dela foi Henri Fayol. Ele se baseou na estrutura que a organização ela deve possuir para ser eficiente, dentro do seu livro Administração Geral. Ou seja, pensar em qual é a estrutura, como deve ser a organização da empresa. Essa é a primeira teoria que começa a pensar a empresa não só na linha de produção ou na linha de montagem, como era o caso do Taylor. Ele divide a empresa em 6 grupos que devem ser respeitados ou que a empresa deveria ter para alcançar o mínimo de eficiência e produção. O primeiro são as funções técnicas relacionadas à sua linha de produção, à sua linha de montagem, à execução dos serviços relacionados ao produto que essa empresa seja responsável. O segundo grupo são as funções comerciais. Ela também deveria ser excelente na compra e venda, tanto de produtos quanto de matéria-prima, conseguindo preços acessíveis e conseguindo vender ao consumidor com preços elevados. Outra função seria a função financeira, a procura e a gerência de capitais dentro da empresa, tanto obtenção de empréstimos, de linhas de financiamento, ou como trabalhar dentro da empresa o capital para otimizar esses recursos. Ele também traz a função de segurança, que as empresas e os bens das empresas e as pessoas dentro da empresa, elas deveriam ter um mínimo de segurança para o bom desenvolvimento de suas atividades. A outra são as funções contábeis, que a empresa ela deveria ter balanços corretamente desenvolvidos, seus inventários, registros e principalmente o ideal levantamento dos custos de sua produção. E por último, entram as funções administrativas, que seria coordenar e sincronizar todas as demais funções, pensando de uma maneira sistêmica e otimizando elas individualmente. Nessa teoria, ele também traz a função universal da administração. A gente estudou algo parecido no começo da aula, mas não é necessariamente a mesma coisa. A primeira coisa seria a previsão, que é a avaliação do futuro com a unidade de continuidade e flexibilidade. Ele teria um conceito um pouco parecido com o planejamento. Depois seria organização, que é proporcionar todas as coisas úteis ao funcionamento da empresa. A empresa ela não precisaria ficar refém só daquele estoque, por exemplo, que ela tem no momento. Quando ela vai iniciar uma linha de produção, ela já teria que ter pensado no que fazer e todos esses recursos já deveriam estar à disposição da empresa. Também a questão do comando é alcançar o máximo de retorno de todos os empregados. Então, as funções dos gestores e dos dirigentes deveriam conseguir cobrar de uma maneira efetiva dos funcionários para que eles produzissem da melhor forma possível. A outra função seria a coordenação, que sincroniza todas as atividades do negócio, facilitando o seu trabalho e sucesso. E por último, seria o controle, certificar que todas as coisas ocorressem em conformidade com o plano adotado, localizando as fraquezas e erros, consertando elas e prevenindo a recorrência. Seria a forma mais clara de otimização de todos os recursos que estão desenvolvidas em todas aquelas funções da empresa que a gente conseguiu pensar anteriormente. Então, a teoria clássica, ela pega todos os princípios que nós vimos anteriormente, somando com a divisão do trabalho, a especialização, a unidade de comando e a amplitude de controle, e ela começa pensando numa organização formal. E todo esse contexto organizacional ele é voltado para a máxima eficiência. Não só apenas a sua linha de produção ela é voltada para a eficiência, e sim toda a empresa e toda a função dentro dessa empresa ela tem que ter o foco na eficiência. A teoria clássica ela também tem algumas críticas. A primeira é a obsessão pelo comando. Então, Fayol ele traz o foco muito grande na unidade de comando, o controle, o comando, o pensar muito incisivo em cima do funcionário,
na autoridade e na responsabilidade. A segunda crítica é: a empresa também é vista como um sistema fechado. Mesmo que ele trouxe alguns avanços na contextualização dos outros órgãos dentro da empresa, ele esquece da influência de todos os fatores externos, assim como a teoria anterior. E eles consideram também a manipulação dos trabalhadores, porque ele desenvolve princípios que buscam explorar os trabalhadores. A função ainda era extrair o máximo da capacidade produtiva de um trabalhador dentro da empresa. Agora, para a gente revisar a aula, para a gente pegar todos os conhecimentos, vamos dividir e separar um pouco o conhecimento das duas teorias. Então, vamos lá. A administração científica, ela foi proposta por Taylor. A sua ênfase era onde? Primeiro, no chão de fábrica. Aquilo que acontecia na linha de produção, como era feito a linha de montagem, contagem de tempos e desenvolvimento de tarefas. O seu enfoque era na produção, no nível operacional, como era apenas a atividade produtiva da empresa. Agora, Fayol, dentro da teoria clássica, ele muda a ênfase. A ênfase já não está mais no chão de fábrica, ele está na estrutura organizacional e na busca da máxima eficiência na utilização de recurso. O seu enfoque, ele deixa de ser na produção no nível operacional e passa a pensar na organização formal, todo o contexto empresarial, em todos os níveis de função da administração. Ele traz um conteúdo mais amplo, mas mesmo assim, como a gente viu, algumas críticas são tecidas a essas teorias. Bons estudos, encontro vocês na próxima aula.